Ó, a gente já está gravando, tá? Obrigada. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Algumas pessoas já me conhecem, a gente já fez alguma apresentação anteriormente, mas como nem todos estavam na aula inaugural, meu nome é Tatiana, eu sou professora, psicóloga, atuo na gestão pública por um período aí, né, bastante tempo. E aí a aula de hoje a gente vai trabalhar liderança e gestão de pessoas, né? Eu vou estar juntando um pouco da minha experiência que eu trago na gestão com a minha formação. Eu vou compartilhar o material e eu vou dar assim, uma liberdade da participação. Vocês podem escolher, quando eu né, levantar as perguntas, se quer falar, e a gente né, vai monitorando aí, com a ajuda do Wagner e da Larissa, o microfone, e aqueles que preferirem também podem participar pelo chat, que eu também estou com ele aqui aberto e eu vou acompanhando. Wagner, eu estou desabilitada para compartilhar material. Tati, dá uma olhada para ver se chegou uma notificação para você. Não, chegou a notificação que o meu perfil não aceita compartilhar. Gente, Agora que entrou. Peraí, entrou. Agora acho que vai. Cartão? QR Code? Ainda não habilitou, não. Para falar de divórcio lá atrás, então vamos deixar ele resolver, entendeu? Ela tá cutucando ele, Thiago, ela não tá cutucando. Sua mãe tá a favor de Aninha, não adianta. Não adianta. Tem microfone aberto aí, vai. Tati, você tá com a administração. Tá, peraí. Estou falando com o pai do dono do carro lá. E aí? O carro está certo. Oi, agora vai. Foi. Vocês estão conseguindo ver? Eu tenho que botar a mão para apresentar. Peraí. Sim. Foi? Agora foi. Tá ótimo, Sim, estamos sim. Sim. Então, como eu falei, né, liderança e gestão de pessoas, é a gente conversar um pouquinho como a liderança se dá na gestão das pessoas que estão junto com a gente, na equipe, no grupo de trabalho, num projeto. E quem estava na última aula, né, inaugural, deve ter visto, na aula inaugural, na última aula, na aula inaugural, viu que eu falei que, na verdade, na minha visão, a liderança é gestão de pessoas. A grande parte do processo da liderança se dá através das pessoas. São as pessoas que fazem
processos, são as pessoas que pensam os fluxos, são as pessoas que articulam as ações. Então, todo o processo de liderança ele está focado nas pessoas. E a forma do que a gente gere as pessoas impacta diretamente nos resultados que a gente tem de liderança. Está congelando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Coloca o chat aqui. Bom, essa equipe aqui, chat. Esse grupo que tem aqui na sala junto conosco, vocês estão olhando o material? Sim. Agora saiu um pouquinho. Saiu da tela. Saiu. Aí, agora Voltou. foi. Foi, né? Foi. É que eu estou tentando abrir o chat junto com o material. Tem sim. Acho que ela ficou com luz. Volta aí, gente. Não consegue a apresentação, não. Tem que ser 2 telas. Entendeu? Tá, então vamos seguir. Vamos lá, volta aí. Espera aí. Então, eu vou fazer um outro pedido para vocês, que a gente fale. E aí eu não tenho como controlar as pessoas, né? Professora, a gente pode ir levantando as mãos. Isso. E Larissa, você me sinaliza, ou você ou Wagner, que levantou as mãos. Vamos lá. Beleza. Como a gente tem uma turma que é composta, né, pela sua maioria e com esperança de liderança, seja na gestão pública, seja através de grupos, né, políticos, seja em ações mesmo do nosso dia a dia, né, nas nossas formações, a gente sempre acaba exercendo um pouco a liderança. Então, eu queria que vocês falassem, né, quem tivesse sentisse à vontade, o que significa, na visão de vocês, ser um líder? Professora Elbia Barreto levantou a mão. Pode falar. Professora, eu li certa vez que um líder por completo, ele precisa, antes de mais nada, ser um excelente servidor, porque através do exemplo dele, não somente da fala autoritária, ele vai conquistar, levar as pessoas a atravessarem paredes, como diz numa outra obra, né? Ele não vai obrigar. Então, a pessoa que é conquistada, ela faz o trivial e vai além para poder agradar, para deixar o seu líder até mais feliz, digamos assim. Então, na sua visão, é através do exemplo e da inspiração e da conquista. Isso, líder servidor. É um líder servidor. André Mais Ribeiro. alguém que... Pode falar? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Minha visão resumida, a grosso modo, de liderança é o que você tem a oferecer para quem se propõe a ser liderado. Porque todo mundo segue alguém por um propósito, por um ganho futuro. Então, é uma relação de ganha-ganha. Não só uma relação de ganho financeiro, mas de ganho, muitas das vezes, de propósito em aquele líder alcançar algo que o seu liderado não conseguiria sozinho. Então, para você... André? Oi, então, Sim, para você seria através de um propósito em comum. correto. Propósito, uma relação de ganha-ganha. Ganha-ganha. Mais alguma contribuição? Quem mais quer se colocar? Marquinhos da Flor. Vai, Marquinhos. Pode Então, falar, Marquinhos. tudo bem. O que eu entendo é que o líder ele tem que conhecer o assunto,
ser uma pessoa que domina, porque ele tem um propósito de alguma coisa, e que você convença os liderados a estar seguindo aquela diretriz que você pensa, para que possa ter um bloco de parceiros, e é um conjunto de liderança, conhecimento, carisma, um pouquinho de medo também faz parte do processo, é um conjunto geral. Isso, no resumo, eu penso assim. Marquinhos, explica para mim um pouquinho o que você pensa da questão do conceito de medo. Eu acho que eu não sou radical, né? Mas a pessoa tem que ter, assim, saber que você conhece o assunto e você abrir para que eles possam estar opinando sobre o assunto, mas também que ele não tenha, assim, saia daquela linha que você quer, mas com todo respeito à pessoa, não com uma imposição. Esse medo é um medo de respeito à pessoa. Então, acho que você traz a questão do medo como um receio, né? E ter um respeito àquela figura do líder. Mais contribuições? Eu Quem? Levanta a mão. eu já Tiago, levantei. Tiago Santana. Tudo bem, professora? Boa noite. tudo bom? O que significa ser um líder é valorizar, ouvir e cuidar. Valorizar, ouvir e Ouvir, cuidar. isso. E o que você entende por esse cuidado? Priorizar as pessoas que eles estão liderando para gerar resultado. Eu quero também, eu quero falar. Porque, na realidade, Priorizar pessoas. quando o líder ele valoriza, ouve e cuida, ele está priorizando a pessoa e essa pessoa ela vai gerar um tipo de resultado. Ele não prioriza o resultado de primeira, ele está priorizando a pessoa, o cuidado para a equipe dele, para lá na frente ele colher os resultados. Mais alguém? Lília. Professor Ari. Lilian, seu microfone deve estar desligado. Elinete, quero falar também. Pode falar. Oi, boa noite para todos. Boa Para mim, noite. ser líder é bem diferente de ser chefe, né? O chefe, ele manda, o líder, ele lidera. Ele dá liberdade para as pessoas criarem e supervisiona o que as pessoas estão fazendo. Ele influencia, ele motiva as pessoas para alcançar o resultado positivo que ele quer. Ele tem que ter um envolvimento com toda a equipe, senão ele deixa de ser um líder para ser uma pessoa influenciada pelas pessoas que estão ali liderando. Então, a minha diferença é essa: o chefe, ele manda, faz isso, faz aquilo, e o líder não. Ele cativa as pessoas, ele influencia, ele motiva e faz com que as pessoas tenham bons resultados para o seu propósito. Tá, então você colocou como motivação e o engajamento das pessoas, não é? Certo. Mais alguém? Tem a Elinete. Elinete. Boa noite, professora Tatiana. Eu acredito que o principal motivo que me faria seguir alguém, primeiramente, é a admiração pela história da pessoa, pelo que a pessoa fez. De uma certa forma, eu me vejo parecido, ou quero fazer algo parecido com o que aquele líder está propondo, pela história dele. Então, acredito que a admiração por um líder seja o principal motivo de você querer ser liderado por ele. Então, eu vi que o Paulinho levantou a mão, a gente encerra, e aí, ao longo do que a gente for conversando, a gente abre para mais pessoas se colocarem. Boa noite a todos. Boa O líder, noite. para mim, é uma pessoa que tem um objetivo. E nesse objetivo, fazer várias pessoas segui-lo junto com ele para conquistar. Então, o líder tem que ter um objetivo. Para mim, o mais importante é ter objetivo. Que seja de venda, de compra, de voto, mas
tem um objetivo. Tá. Então, para você traz o objetivo. Sim. Então, fazendo um apanhado de tudo que foi dito aqui, vocês colocaram o líder como um exemplo, com uma preocupação de fazer uma relação que alguém usou ganho no ganho, ou seja, de repente um propósito comum, né, e uma coisa negociada, o conhecimento, o carisma, a valorização e o cuidado em priorizar as pessoas, a possibilidade de motivar e influenciar, a admiração, ter um objetivo, uma meta. Então, como eu iniciei a minha fala, né, a gente tem uma equipe aqui, né, uma turma de muitos líderes, e que a gente já está começando, por isso que a nossa aula de hoje é mais uma troca, a gente está começando a construir realmente o sentido do que é liderança. Então, eu vou usar o conceito, assim, a gente tem várias possibilidades, várias teorias que falam sobre liderança. Eu trago a inteligência emocional e a neurociência, que são os conceitos mais fortes que tem hoje, mais presentes, que tem muito a ver, inclusive, com o que vocês falaram, para a gente trabalhar e pensar tecnicamente, teoricamente, esse processo de liderança. Então, vamos pensar algumas competências importantes. Essa primeira, ela não apareceu. A minha fala está dando muito eco, gente? Um pouco. Está dando eco? Eu vou dar um jeitinho Está dando aqui. bastante eco. Então, estou tirando aqui. Eu abri a tela para poder acompanhar vocês, mas aí eu tirei a outra, para a gente poder seguir. Eu abri no celular. Reconhecer as próprias emoções. Isso não foi citado ainda por ninguém, mas é um conceito importantíssimo que Goleman traz, que ele considera que um líder eficaz é aquele que possui uma inteligência emocional, principalmente na habilidade de lidar com as pessoas. Então, um líder precisa ser capaz de reconhecer suas próprias emoções, se perceber no dia, perceber qual é a relação dele com aquele lugar que ele está ocupando, com aquele trabalho, seja um grupo, seja um propósito, como ele está também naquele momento, né? Eu estou muito ansioso com alguma questão, eu consigo ser uma pessoa mais segura, eu preciso trabalhar algumas... Alguém falou de medo, a gente precisa trabalhar ainda algumas emoções, algumas seguranças. Então, reconhecer, né, como são as emoções dele, como ele consegue lidar, por exemplo, com uma situação de pressão, como eu consigo lidar com uma situação de exposição. Então, é um processo de autoconhecimento. Isso é muito importante, porque o líder, muitas vezes, ele tem que tomar medidas, né, imediatas em muitas circunstâncias. Então, estar conhecendo as suas emoções facilita com a forma que ele vai lidar com o outro e vai lidar com as situações. Saber o que está sentindo e o impacto das suas emoções no seu comportamento e atitude. Diante de uma situação, seja ela uma situação mais corriqueira ou um objetivo grande, um dia diferenciado, eu tenho hoje um evento, ou uma situação que aconteça, né, um problema, uma crise, uma situação não esperada, é muito importante que o líder perceba o que ele está sentindo. Porque certamente tudo aquilo que ele está sentindo diante daquilo vai impactar no seu comportamento e nas suas atitudes. E quando a gente ocupa um espaço de liderança, a forma que a gente responde alguma coisa tem impacto diretamente, não apenas naquele momento, mas em toda uma construção de um trabalho que a gente está fazendo naquele espaço. Às vezes é uma palavra não dita de forma adequada, às vezes é uma medida que impacta em várias pessoas de forma negativa e que
veio em função apenas de uma emoção que a pessoa estava sentindo na hora, está mais insegura, está com raiva, porque, afinal de contas, o líder, né, é um ser humano que também vai ter os seus sentimentos, vai ter suas inseguranças, vai ter seus momentos de raiva, vai ter seus momentos de aceitação, também vai ter os seus momentos de euforia, né, estar muito envolvido naquilo, muito feliz, muito apaixonado por uma coisa, e que também é importante, né, ele estar atento a isso, porque às vezes a gente toma alguma atitude impulsiva, porque a gente está muito envolvido naquele processo. Então, reconhecer o que você está sentindo, né, durante as suas decisões, durante o processo do seu trabalho, durante o seu dia a dia, é muito importante. Avaliar e conhecer de forma realista os seus pontos fortes e suas limitações. Aqui, quero dar um destaque para a palavra realista, porque muitas vezes a gente acha que reconhece nossos pontos fortes, as nossas limitações, muitas vezes apenas pelo discurso do outro. Alguém me diz que eu sou muito boa nisso, alguém me diz que eu falo muito bem, ou alguém me diz que eu tenho uma dificuldade de falar em público e eu acho que é uma limitação. Mas quando eu trago aqui, e Goleman vai trazer muito isso, muito forte, né? Porque ele fala de um processo de uma inteligência emocional que tem a ver com autoconhecimento, ele traz justamente a questão de você mesmo se conhecer, ser um autoconhecimento e não só através do discurso do outro. Porque eu acho que se a gente fizer rapidamente aqui uma reflexão, talvez as pessoas falem melhor das limitações, mas será que a gente consegue falar dos pontos fortes com as mesmas facilidades? E essas limitações? Será que eu consigo reconhecer essas limitações, mas também pensar em estratégias para lidar com ela? Então, o processo de autoconhecimento é muito importante, né, na construção de um líder, no nosso fazer cotidiano da liderança, e também a gente conhecer as nossas potencialidades e as nossas limitações nos momentos de decisão, que a gente sabe o que a gente pode recorrer e daquilo que a gente precisa cuidar melhor. Se eu tenho um ponto fraco, vou cuidar um pouquinho daquela minha limitação. Se eu tenho uma potencialidade, eu posso explorar isso melhor. E aí eu vou poder me preparar mais, estar mais preparado para as adversidades e os desafios de um processo de liderança. O próximo item, eu sempre dou um destaque a ele, porque o líder ele acaba sendo muito responsável não só por grandes decisões, mas por caminhar e conduzir grande parte de um processo, seja ele um processo de gestão, seja ele um processo eleitoral, seja ele a construção de um projeto. E aí, nesse processo todo, a gente se depara, né, com problemas, com crise, com limitações, com algo que a gente imaginou que ia sair de um jeito, né, que a gente planeja e não sai daquele jeito. E manter o otimismo, a iniciativa e a vontade de realização para o líder é fundamental. Porque alguém falou, quando a gente estava conversando logo de início, no exemplo, na admiração, na inspiração. Então, o líder ocupa muito esse lugar, né, diante dos seus liderados. Então, se ele é o primeiro a desanimar, se ele acaba diminuindo a vontade de realizar porque acha que isso não vai acontecer, ou porque alguma coisa é muito difícil, ou porque ele não está acreditando muito. Então, essa persistência na realização e essa iniciativa e esse otimismo de que pode acontecer, de que a equipe é capaz, né? Aqui eu trago também uma outra visão, que é também acreditar na capacidade, na vontade, né, e na iniciativa da sua equipe para aquela realização. O último item, a gente vai falar mais à frente dele, mas é negociar e mediar conflitos.
constantemente, o líder tem que lidar com alguns conflitos e é necessário que ele faça uma mediação ao longo. Pressupostos básicos da liderança. Essas são as competências que Goleman trabalha na questão da inteligência emocional, que ele acha importante serem desenvolvidas no líder, mas a gente sabe que são inúmeras competências e aí tem alguns pressupostos básicos que ele traz como importante para o processo da liderança. Um é a capacidade, e a capacidade aqui é a capacidade de liderar mesmo, de construir um planejamento, de organizar uma equipe. Não necessariamente o líder vai dominar tudo que faz parte de um fluxo de trabalho, né? Tem profissionais que acompanham cada etapa, cada fluxo de um trabalho, alguns trabalhos mais técnicos, mais específicos, mas essa capacidade de gerenciar, organizar, incentivar, motivar, envolver, engajar a equipe é muito importante para aquele que pretende ocupar o lugar de liderança. Inspirar pessoas, né? Porque ele está à frente. É ele que vai lhe trazer possibilidades, tanto reais, como a gente já falou antes, como também de movimentar e mexer também com a equipe, com as emoções da equipe, com a vontade da equipe, com a iniciativa. Então, ele precisa ser capaz de inspirar as pessoas e trazer essas pessoas com ele. E aqui, primeiramente, ele precisa estar confiante, precisa estar pronto, precisa estar seguro para que ele consiga inspirar essas pessoas. E o último item é o compartilhar objetivos, né? As pessoas, para se sentirem fazendo parte de alguma coisa e realmente se empenhar, que não é apenas cumprir, de repente, um protocolo. Eu estou aqui, eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso fazer a minha parte aqui, mas sim se empenhar, buscar, se envolver, procurar novos meios, aprender. Ela precisa ter esses objetivos compartilhados. Ela precisa entender quais são os objetivos, aonde nós vamos chegar, o que nós pretendemos fazer, por quê, para quê. Então, compartilhar os objetivos com a equipe, com os liderados, com o time, é muito importante. Antes de ir para o próximo item, alguém quer fazer uma pergunta ou acrescentar alguma coisa? Professora? Oi. Volta só mais um slide, só para eu poder falar sem errar. Essa questão que a senhora falou do manter o otimismo é um pouco, assim, me deixou um pouco confuso, porque às vezes pode cair um pouco da emoção, né? E pode prejudicar uma liderança, né? Não, olha só, um líder, ele precisa reconhecer as emoções, mas as emoções são importantes. Ele não precisa não ter emoções, até porque emoções, elas engajam e envolvem pessoas, né? O afeto envolve, às vezes, muito mais as pessoas até do que a razão. E quando a gente fala em potenciar equipes, a gente quer que a equipe, né, se supere, busque. Então, o otimismo, ele é positivo. Agora, o que você pode estar trazendo é que se ele errar a medida, é isso que você quer colocar? Isso, pode Beleza, isso, perfeito. Isso entraria em todas as emoções. Por isso, aqueles 2 primeiros itens ali, ó. Reconhecer as próprias emoções. Então, quando você se percebe nelas, você consegue entender aquilo que possa estar até demais em você, e você vai buscando estratégias para saber lidar, e perceber o que você está sentindo, porque isso vai lá impactar no seu comportamento, na sua atitude. Então, por isso que ele dá o nome de inteligência emocional, que é justamente isso. A gente, no nosso processo de autoconhecimento, conhecendo as nossas emoções, nossos sentimentos, a gente poder acompanhá-los e ir percebendo aquilo que eu preciso de um limite maior. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu já percebi que as minhas emoções, eu acabo tomando rapidamente atitudes, falo demais,
acabo falando sem pensar. Então, se eu tenho impulsividade, eu reconheço isso já vai ficar comigo lá na minha mente, lá no meu radarzinho. E aí, quando eu perceber que eu vou ter uma atitude impulsiva, me conhecendo, eu já me seguro, eu já conto até 3, eu já posso procurar, por exemplo, uma pessoa da minha equipe, né, que trabalhe comigo e que tenha, de repente, uma fala menos impulsiva para estar comigo no momento. Eu consegui te explicar? Ficou claro para você? Perfeitamente. Entendi legal. Obrigado, professora. Nada. Mais alguma dúvida? Professora, Oi. é só uma ilustração. A senhora falou de dosagem de emoções. Eu me lembrei daquele desenho animado que passou no ano passado, Divertidamente 2, porque é uma Maravilhoso. ilustração perfeita, né? Que se elas não estiverem na dose certinha, né? Ou melhor dizendo, equilibradamente, aí vai tudo por água abaixo. É perfeito seu exemplo. Só não existe assim, uma dose certa, né? O que existe é um equilíbrio que me deixa confortável, porque como nós somos seres diferentes, essa dose não é única. Né? Para mim, eu fico confortável com determinada intensidade de uma emoção, por exemplo, ansiedade. Eu consigo me sentir confortável no nível de ansiedade que, de repente, você não. Você precisa de um nível mais baixo. Então, mas é isso, é essa busca de equilíbrio. Aliás, esse teu exemplo é ótimo, é maravilhoso esse desenho. E aí, Goleman também fala de alguns estilos de liderança. Ele traz a questão do líder afetivo, que é o líder que trabalha mais com as emoções, que vai impulsionar a equipe, né, através de afeto, de harmonia, de união, de troca de sentimentos, de experiência. E aí ele traz essa liderança como muito positiva na construção das relações, né, no espaço de trabalho, mas ele também aponta que podemos encontrar alguma dificuldade aí, os líderes muito afetivos, de repente, por exemplo, numa tomada de decisão. Porque tem um envolvimento afetivo, ele dá muito valor a essa questão das relações, então ele preza a harmonia e nem sempre uma escolha ou uma decisão ela vai manter essa harmonia constante. Então, ele tem um lado muito bom, né, que é esse lado de envolver e engajar pessoas, mas a gente pode estar enfrentando aí uma dificuldade na hora de tomar alguma decisão. Alguém falou alguma coisa ou foi sem querer? Tá, vou seguir então. Líderes autoritários. Esse aqui eu queria trazer uma questão para o grupo. O que vocês acham dos líderes autoritários? Alguém quer colocar alguma coisa? Professora, eu acredito, pelo que eu tenho visto, que muitas nações gostam e prezam pela continuidade, pela permanência dos líderes autoritários. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, se sentem mais seguras, porque ele passa ou ela passa a impressão de que tem certeza do que está sendo feito, vai ter sucesso, está correto. Aí as pessoas se sentem mais confortáveis. Mais alguém quer colocar? Oi. Então, na realidade, no estilo de líder, eu acho que no seguinte, todo mundo vai passar por isso. Vai ter uma hora que nós vamos ser líder afetivo, vai ter uma hora que nós vamos ser líder autoritário, vai ter uma hora que nós vamos ser um líder democrático, mercador e líder coach. Vai ser o momento de usar a forma de liderar, dependendo da causa. Tá falando? Quem falou? Tiago Santana. Tiago? Vamos lá. A gente trouxe primeiro uma questão de que alguns, né, ainda buscam muito líderes autoritários. E outros, e o Tiago colocou essa questão de que, às vezes, a gente pode ter várias lideranças. Então, vamos pensar agora, eu vou voltar nesse ponto, tá? Líderes democráticos.
Os líderes democráticos ou os líderes autoritários que, na visão de vocês, é melhor aceito? Professora, aí vou falar de novo, desculpa. Se Não, for pode demais, falar. a senhora pode me. Eu sou quieta em alguns momentos, em outros eu falo demais. Eu não gosto muito, eu tenho medo de coisas radicais. Eu acho que equilíbrio é tudo. Ser autoritário em demasia, eu acho que passa da dosagem, e no mundo de hoje, especialmente no nosso país, né, Brasil, não cai muito bem. De outra forma, o democrático ele abre maiores possibilidades, né? Para o compartilhamento, para novas ideias, para mudanças, não mudanças para levar para trás, mas inovadoras, né? Obrigada, Érico. Então, o que a gente tem de líderes autoritários? Como você mesma começou no início, né, que você colocou que algumas pessoas se sentem seguras com líderes autoritários, que é um modelo, eu estou falando dentro do modelo que Goleman defende. E é exatamente isso. Ele tem uma qualidade que ele é visionário, os líderes autoritários são visionários, e eles passam uma confiança pela certeza. Ah, tá, ele está falando que eu estou olhando para a câmera, tem sai, tá bom, vai. E eles passam a certeza de muita segurança naquilo que eles dizem. Então, por isso que algumas pessoas ainda preferem líderes autoritários. O líder democrático, ele dá a possibilidade de engajamento, ele aumenta a participação das pessoas, as pessoas ficam mais vinculadas, querem se superar, querem participar, dão novas ideias, facilita a criatividade. Mas a gente tem um problema que ele levanta, que é quando a gente precisa negociar, né? Tomar uma decisão, fazer uma negociação, fazer uma escolha, o tempo e principalmente respostas e tempo, porque quando a gente começa a ouvir muitas pessoas, a gente acaba tendo o desafio do tempo. Então, a gente também tem algo positivo que a gente traz, mas a gente tem a questão do desafio do tempo. A gente tem um outro perfil de liderança, que são os marcadores de ritmo, que são aqueles líderes que fazem monitoramento de tudo que está sendo feito ao todo momento, que aumenta um pouquinho a ansiedade, né, dos liderados, das pessoas que estão sendo lideradas, a confiança, a autonomia, porque elas ficam já esperando que o líder vá monitorar, vai dizer o que está faltando, vai fazer junto, vai marcar ali o ritmo. Então, isso acaba não desenvolvendo muito o grupo na sua autonomia. E acaba também limitando as pessoas na criatividade. Mas o monitoramento, ele traz um ganho, que é a gente não ter surpresas, né? Chegar naquele momento ali e aquilo que eu esperava Trabalhar a arte dentro da escola. Alguém falou? Não, acho que foi sem querer. Daquele momento a gente não ter aquilo que a gente pretendia pronto e construir. E o último, que é o líder coach. Acho que todo mundo já ouviu falar em coach nesse momento, né? O que tem sido mais falado. Ele traz como aquele mentor mesmo, o líder que está ali acompanhando você de uma maneira mais individual, né? Então, ele conhece o liderado dele, ele constrói um conhecimento com o liderado, ele reconhece as emoções do liderado, então, ele sabe exatamente, ele pensa alguma coisa especificamente junto para aquela pessoa, com aquele estilo da equipe, ele reconhece as potencialidades da equipe, pensa quais são as fraquezas ou limitações, como ele pode colaborar, ele está sempre ali junto da equipe, fazendo esse trabalho com eles. Professora, uma pergunta. Cleiton aqui, boa noite a todos e a todas que estão aqui.
Como identificar, professora, a questão da manipulação? Porque uma coisa é manipular, outra coisa é influenciar. Os líderes autoritários, os coaches, infelizmente, hoje em dia, usam muito da manipulação para fazer um tipo de liderança. O autoritário, com certeza. O coach, a gente não pode generalizar. Então, como identificar o limite da influência que não passe para manipulação? Tá, achei essa pergunta ótima. Goleman, quando ele traz o coach, ele não traz nesse sentido de manipulação, tá? Isso porque até esse momento o coach ainda era trabalhado dentro da visão de inteligência emocional, neurociência. Eu sei que hoje ganhou outra proporção, inclusive pessoas que não têm formação, então estão trazendo essa função, essa atitude, esse fazer de coach. A diferença básica entre a manipulação e a influência é considerar o outro. Quando eu manipulo, eu estou considerando só os meus interesses. E aí eu levo aquela pessoa a fazer determinada coisa sem considerar o que significa aquilo para ela, sem considerar o crescimento dela, sem considerar os valores, né, éticos, respeitosos, e eu vou manipulando ela para aquilo que eu preciso, e há uma ignorância do outro. É como se fosse uma utilidade para chegar onde eu pretendo. Influenciar a pessoa é em cima daquilo que eu realmente acredito, que eu gosto, que eu estou emocionalmente envolvido, e eu acabo impactando, influenciando através de algo que eu tenho, que eu fiz, que foi bom, que eu gostei, mas eu não desconsidero a pessoa no processo. É mais próximo do que seria inspirar. Só que com conhecimento, ou de repente com uma experiência a mais, com uma vivência a mais, com o meu discurso ou com a minha atitude, eu acabo influenciando aquela pessoa. Mas o outro é importante, o outro tem o seu espaço, e eu não penso em levá-lo para algum lugar, eu conquistei ele. A manipulação é um pouco mais, ela é estratégica. Ela já é conduzida mesmo para eu manipular e pensada para eu manipular o comportamento. Entendeu? Consegui te responder? Conseguiu sim, professora, conseguiu sim. É porque, o que eu falei, né? O líder autoritário, ele sempre vai usar a manipulação para conseguir o que ele quer. E aí, a senhora entrou justamente na questão do coach, que a época de Goleman não tinha, com certeza, não tinha essa de Goleman, né? Não tinha essa denotação que nós temos hoje do coach, mas a senhora conseguiu, sim, responder. Obrigado. Lília, eu não sei agora quem levantou a mão primeiro, tá? Porque eu estou olhando para a câmera à frente. Lília. Oi, professora, boa noite. Boa A senhora noite. estava falando do autoritarismo, que muitos. Não sei quem foi que falou que as pessoas preferem líderes autoritários, né? Que seria uma obediência absoluta, cega. E aí a gente vê os grandes líderes do passado, como Adolfo Hitler, Mussolini, que usaram desse autoritarismo, né, dessa obediência absoluta, e vemos líderes como o Leonel Brizola, que mexia com as massas, ia todo mundo para a rua porque ele tinha o carisma, ele usava o emocional, ele era um coach, né? Vamos dizer assim. Eles trouxeram o Leonel Brizola para o tempo de agora, a gente ia ver que ele era um coach. Ele falava com o coração e ele entrava na manipulação, como falou o menino ali, mas na manipulação das nossas emoções, né? Então, a gente não pode ficar refém de líderes que às vezes nós pensamos que estão liderando, mas eles não estão liderando nada. Eles estão apenas manipulando as pessoas para aquilo que eles querem, que é o resultado, que é a colaboração para o propósito maior, que é o sucesso deles. Então, como que nós podemos conhecer, né, para trabalhar com esses líderes? O líder democrático, liberal,
o líder manipulador, e tratar das nossas emoções para que a gente não seja manipulado. Vamos ver um outro exemplo, que foi o Bolsonaro. Ele falava aquelas maluquices e todo mundo seguia, né? Então, Lívia, Tramontina, passou fogo, e acabou mudando todo um conceito de uma nação. Então, o que essas pessoas têm e que a gente teria que detectar para que a gente não seguisse as pessoas erradas e nem que a gente fosse, no final, manipuladas para o sucesso de outrem. então, Lívia, você está me ouvindo? Tô? Tá. Vamos lá. Primeiro você colocou sobre manipulação das emoções, tá? E você deu até o exemplo do Brizola, que inspirava as pessoas. A inspiração é diferente da manipulação. Eu até respondi a uma pessoa anteriormente. Quando você manipula, você tem uma estratégia racional que você não considera o outro. Quando você inspira, você está considerando o outro. Você traz para você, ou através do seu exemplo, ou através daquilo que você acredita muito, da sua empolgação, do seu otimismo, e a pessoa vem com você. A gente lidar com diferentes personalidades, porque nem todo líder autoritário traz essa questão da manipulação muito forte. Ele pode ser autoritário, ele pode impor algumas questões, e não necessariamente ele é um manipulador, e ainda mais um manipulador tão nocivo. Ele é nocivo porque na questão autoritária ele acaba limitando o desenvolvimento, ele acaba limitando a criatividade, mas não necessariamente a esse nível que você está trazendo. O que você trouxe para a gente é muito complexo, realmente, porque a gente conseguir diferenciar entre o limite de um ser humano que tem questões de caráter, questões de personalidade grave, e um ser humano que tem alguma característica mais autoritária. Então, isso aí daria uma outra aula, tá, Lívia? Porque eu teria que explicar para você realmente formação de personalidade, construção de personalidade. O que eu digo sempre que a melhor forma, tanto da gente liderar, como lidar também, né, com os nossos líderes, é quando a gente tem o nosso próprio autoconhecimento. Então, se a gente se conhece bem, facilita muito que a gente consiga perceber nas nossas relações, quando nós estamos sendo manipulados, quando nós não estamos sendo limitados na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nos nossos objetivos, na nossa motivação. Então, a gente se conhecer é a melhor forma. Agora, essa construção daria outra aula, tá, Lívia? Que aí seria mesmo personalidade. Obrigada, professora. Eu consegui te responder, pelo menos assim, do que tange a liderança, que é o que a gente está colocando aqui? Elbia? Professora, pensando sobre o coach, assim como existem os vários tipos de personal, style, né, para quem quer andar bonito, para quem quer andar com corpo bonito, o coach quer, neste nosso caso, que é trabalho, né, como o Áureo fala, o nome é trabalho, ele vai nos levar a conhecer essas emoções nossas e trabalhando juntamente com as emoções dos outros. Por exemplo, alguém que esteja liderando alguma coisa relacionada à agricultura. A agricultura, existem muitos movimentos sociais. Se tivéssemos um líder coach, por exemplo, não tiraria esses movimentos, mas traria esses movimentos para si, como parceiros, né? Então, minimizaria esses conflitos maiores. Educação também é um lugar ótimo para sindicatos e movimentos sociais, né? Negros, mulheres, tudo é na educação. Também trazer esses movimentos para si, e aí, dessa forma, se tornariam parceiros ao invés de algozes ou inimigos. Aí eu vejo o coach assim.
O coach, o democrático, eles têm facilidade no processo de engajamento, de negociação, de trazer mais construção coletiva. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Dentro disso tudo aí que a gente discutiu, qual o estilo de liderança que vocês acham que apresenta o melhor resultado? A democrática, né? A democrática? Aí, professor, vai depender do ambiente, onde você esteja, para saber qual é o melhor resultado de liderança. Quem falou agora? Depende da leitura. Quem mais tem uma visão? Oi. Líderes, marcadores. A democrática, a liderança democrática, eu acho que é a melhor. Professora, Oi. Tiago Santana falando aqui, foi o que eu falei antes. Vai ter uma hora que eu vou ser líderes marcadores. Vai ter hora que eu vou ser o autoritário, depende da demanda, depende do momento. Uhum. Marquinho agora. Se eu falar que a liderança afetiva vai ter um resultado bom, eu posso estar pecando porque, de repente, em outro momento, o afetivo não vai dar resultado. De autorização. Na minha opinião, o influenciador democrático, ele consegue angariar mais pessoas. Está falando de líder, né? Para trazer junto com você, não estou falando de líder de nação, não é isso? É o influenciador democrático. Mas respondendo lá atrás, sobre a questão do coach, eu tenho a visão que o coach ele é híbrido, né? Ele pode ser um coach autoritário e pode ser um coach mais democrático também. Depende da formação. Aí aquela questão que você falou, da índole de cada um, como que ele vai ter o comportamento para sequestrar emocionalmente aquela pessoa, mas não levar para o lado do mal, e sim para o lado do bem. Então, vamos lá, né, gente? O Tiago quase que respondeu essa pergunta lá no início da aula. Qual o estilo de liderança apresenta o melhor resultado? Segundo uma pesquisa baseada numa amostra de mais de 3.800 executivos, mais de 20 mil pessoas no mundo todo, não existe melhor forma de liderança, melhor estilo de líder. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Não existe o melhor estilo de líder. Porque muitas coisas vão impactar nesse processo, vão depender de várias situações. Vou dar um exemplo. Se a gente está formando um time para uma campanha política, por exemplo, a gente tem ali coordenadores, a gente tem as pessoas que vão estar fazendo a caminhada, a gente tem as pessoas que vão estar no telefone, no WhatsApp. Será que todas essas pessoas são lideradas da mesma forma? Será que o estilo que eu vou lidar com todas é da mesma forma? Será que eu posso trabalhar e estar liderando instituições diferentes? Todas as instituições requerem o mesmo perfil de liderança? A gente já viu lá atrás o quanto é importante a gente conhecer, né? Se conhecer emocionalmente e também a gente conhecer as pessoas que a gente está liderando. Todas são lideradas da mesma forma? Será que a forma democrática funciona com qualquer grupo, com todos os grupos? Qual é o meu objetivo na hora, imediato? Para aquele meu objetivo que eu quero naquele momento? É melhor, eu preciso tomar uma decisão, de repente, no mesmo dia. A melhor forma de eu conversar com um grupo, de repente, é democrática? Abrir um debate? Será que vai dar tempo de eu tomar essa decisão? Eu tenho um grupo que é emocionalmente frágil. Será que eu já posso pensar e fazer um marcador de ritmo com ele? Ele está pronto para ser monitorado? Esse grupo frágil precisa, de repente, de um líder coach que seja próximo dele, consiga acompanhar as emoções e trabalhar com esse grupo. Então, exatamente, o Thiago falou isso logo no início, quando eu comecei a fazer essa pergunta. A gente não tem o melhor estilo de liderança. Só que a gente precisa reconhecer algumas coisas para que a gente pense no estilo que a gente vai atuar. Primeiro ponto é a gente se conhecer, porque nem todo líder vai ficar confortável e de forma eficaz em determinado estilo de liderança
se ele não está pronto para isso, se não tem a ver com a forma dele pensar, agir, ser. Ele tem que considerar os objetivos que ele tem, são objetivos imediatos, são objetivos a longo prazo, são objetivos que eu vou poder realizar com um grupo grande, são objetivos agora que eu vou trabalhar um grupo menor. Eu estou lidando com um grupo de, por exemplo, de outros líderes, estou lidando com coordenadores, com diretores, ou estou lidando com pessoas que trabalham mais na ponta, diretamente, com o público. Então, isso tudo vai fazer diferença no estilo de liderança que eu vou fazer naquele momento. É claro que quem nós somos fala um pouquinho do estilo que prevalece em nós, que é mais forte em nós. Só que isso se mescla e se dá dependendo da situação, do momento, do local que a gente está. E não existe um que é considerado o melhor, mas sim o melhor para aquele momento, para aquele grupo. E aí ele traz duas coisas que eu achei importante trazer aqui, que como que eu posso aprimorar a minha liderança? Como que eu posso pensar a melhor forma de estar me trabalhando enquanto líder nesse processo? Ele diz que duas coisas são fundamentais, e eu concordo bastante com essa afirmativa de Goleman. Uma mente interrogadora e uma escutativa. Quando a gente fala em escutativa, é que às vezes assim, a gente hoje traz muito assim, um líder tem que ser democrático, todo mundo fala isso. Mas não necessariamente uma escutativa é eu colocar todo mundo para falar. Todo mundo se pronunciar, eu estar ali ouvindo aquilo que todas as pessoas estão falando. Escutativa é realmente uma reflexão, uma abertura para aquilo que está acontecendo. Eu realmente parar e escutar aquilo como uma possibilidade de algo diferente daquilo que eu estava pensando anteriormente. E a mente interrogatória, que eu acho que é o que move os grandes líderes, inclusive, é de estarem sempre se perguntando, sempre questionando, sempre procurando entender o porquê de algum processo, o porquê que está acontecendo aquilo, o que mais eu posso fazer, o que mais pode mover a minha ação e o meu comportamento. Então, eu acho que isso aí, se a gente estiver sempre se questionando, sempre se conhecendo, sempre procurando aprimorar o que a gente pensa e cuidando, né, das nossas emoções, do que a gente sente, a gente vai cada vez mais aprimorar o nosso processo. E a escuta, que é fundamental. Escuta realmente colocando disponível a possibilidade, estando disponível para a possibilidade de alguém dizer algo diferente do que a gente pensa. Agora, eu também queria que vocês me falassem sobre os desafios. Todo mundo aí trabalha, muitos de vocês trabalham com liderança, outros já trabalharam. Mais ou menos, quais são os desafios maiores que vocês acham que o líder tem que lidar no dia a dia? Levanta a mão. Para a gente abrir o microfone. Professor Ari? Olá, Tatiana. Boa noite a todos. O principal da liderança, na minha opinião, ele gostar de lidar com pessoas. Saber cuidar de pessoas. Tem que saber gostar de gente. Porque esse é o primordial para ser um bom líder. Saber conhecer as necessidades, é o principal, ouvir. Os maiores desafios é esse. Se você não gostar, não saber cuidar de gente, você já vai ter aí uma dificuldade de se tornar um grande líder. E na minha experiência como líder, já fui gestor de grandes empresas e equipes grandes, e a maior dificuldade justamente é você tentar conhecer cada pessoa. Porque você lidera a partir de conhecer as pessoas. Então, se você não conhece, você já começa a ter uma dificuldade.
porque cada um tem um tempo de reação, cada um tem um tempo de resposta, e aí, dependendo da medida que você tratar essas pessoas, você pode perder essas pessoas. Então, o maior desafio, na minha opinião, é saber ouvir, entender, e o principal é treinar e capacitar as pessoas para que todos possam ir rumo àquele resultado, entender claramente qual é o objetivo. Porque muitas vezes as pessoas estão ali, mas ainda não sabem por quê, qual é o objetivo. Tá. Então, a gente vai ver como um grande desafio lidar com as pessoas, gostar de gente e fazer a gestão de pessoas. Alguém mais quer colocar um desafio que lembre aí no seu processo de liderança, que seja bastante pertinente? Eu. Então quem vai primeiro? Quem está falando? Quem falou? Alguém falou junto comigo. Eu não consegui identificar. Foi eu, mas pode falar, amiga. Primeiras Pode damas. falar? Então, eu sou a Nath... Obrigada. Eu sou a Natiele, sou de São João de Meriti. E, para mim, o maior desafio é saber reconhecer as competências dos nossos liderados. Qual peça que vai se encaixar aonde? Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai cobrar de alguém da equipe uma habilidade que essa pessoa não tem. Ela não é boa naquilo. Então, para mim, um líder, assim, eu acho que o maior desafio dele, e quando ele chega nesse nível de olhar para a equipe dele, né, para a equipe política ou para a equipe de trabalho dele, e ele consegue identificar, você é bom nisso, então você vai ficar fazendo isso. Você é bom naquilo, então você vai fazer aquilo. Né? Eu Então, acho que isso equilibra o jogo. Reconhecer as potencialidades. Olha, como a gente já está com um horário avançado e várias pessoas levantaram a mão, vamos focar e falar o desafio, tá? Que aí a gente consegue atender todo mundo. Eu só não vi a ordem, então Tiago, qual seria o desafio que você considera um dos maiores desafios? Professora, deixa os meus colegas falarem aí, quem não falou. Eu já falei bastante, só para dar oportunidade para mim e para os meus amigos. Obrigada, hein, Tiago. Professor, eu também já falei, mas eu só queria colocar uma coisa. O grande desafio para mim de um líder é ele, tirando essa coisa que a colega acabou de falar de identificar as habilidades, é ele fraco. Ele saber reconhecer que ele errou em alguma tomada de decisão sua, mas que esse reconhecimento do erro não traga para ele a pancha de ser uma pessoa ignorante ou que tomou, mas simplesmente tomou uma decisão equivocada naquele momento, sem perder a credibilidade de liderança dele. Tá. Então, é reconhecer alguma fragilidade sem que ele perca a credibilidade da liderança. Exato. Lilian? Olha, eu acho que ele tem que enfrentar, né? Porque não é fácil a gente enfrentar um grupo, porque são várias cabeças pensando muitas coisas e esperando do líder uma resposta para tudo que eles querem. Então, eu acho que é construir uma relação de confiança junto ao time, saber ouvir a todos e tomar a decisão. Ele ouve todo mundo e ele toma sua decisão sozinho. Eu acho que é o grande desafio do líder esse, é tomar as decisões a partir dessa construção de uma relação de confiança junto ao seu time. Então, a gente traz a confiança aqui. Tem mais alguém? Marquinho. Então, o líder é aquele que leva as pessoas para um objetivo. Então, para ele ter o desafio de levar para os objetivos, é saber passar para os seus liderados tudo aquilo que ele vê como importante para que eles possam estar indo para aquele lado. Os animais já fazem isso, né? Só isso. Muito boa sua colocação. Trazer o que é importante. Vamos lá, gente. Eu trouxe alguns, né? Porque não dava para a gente colocar todos aqui, mas alguns que a gente vê que acontecem mais no processo de liderança e que é importante a gente estar atento.
O primeiro, a gente não trouxe aqui, né? Ninguém colocou agora, mas a gente precisa sempre criar uma visão. Alguém está com o microfone aberto. Sou eu. Espera aí. Criar uma visão e um propósito comum. Mais à frente eu vou falar um pouquinho de conflito, né? Mas é importante que a gente entenda que existe algo que é de todos. Então, o nosso propósito aqui, ele é da equipe, ele é do grupo, ele é do time. Então, a gente levar as pessoas a perceberem isso ajuda muito, é um desafio muito grande para o líder, porque além das pessoas estarem num propósito único, elas também têm seus próprios objetivos pessoais, seus próprios objetivos de desenvolvimento de carreira. Então, a gente precisa... As visões são diferentes, porque a gente tem história de vida, história de formação, história de trabalho, história de carreira, história de relações. Cada um tem o seu, e a gente, dentro do grupo, o líder tem que tentar construir algo que seja comum a todos. Buscar novos desafios e transformar em realidade. Todo mundo tem boas ideias, né? As ideias surgem, mas junto com as ideias também vem os desafios. E aí o líder ele precisa fazer com que realmente essas ideias, esses sonhos da equipe, esses desafios acabem se transformando em uma realidade. E aí vem todo aquele processo de liderança, que não teve diretamente com gestão de pessoas, mas também faz parte, né, das atribuições do líder, que é pensar estratégias, é planejar, é tornar as metas reais, para poder a gente transformar esses desafios em realidade. Alguém falou muito bem aí em confiança, e realmente é um dos principais objetivos, que é inspirar confiança e passar credibilidade para a equipe. A equipe, toda vez que a gente tem uma crise, né, dentro de um grupo, ou de um trabalho, ou de um grupo de trabalho, ou qualquer outro grupo de relação, seja na família, seja na instituição, seja na igreja, todas as instituições, quando a gente tem um momento de crise, todo mundo indiretamente espera que alguém, né, consiga passar maior confiança ali, inspirar as pessoas para aquele processo de resolução e também de realização. Então, o líder precisa ser alguém que passe uma confiança, de que ele sabe o que ele está fazendo, de que ele sabe onde está, que ele tem competências para poder lidar e estar com vocês, que ele conhece, que ele busca, que ele pesquisa, que ele estuda, também são processos muito importantes na liderança, né? Buscar informações. Quando a gente trabalha muito com achismo, a gente perde muita credibilidade dos nossos liderados. Nem todas as nossas decisões serão perfeitas, mas não podem ser só ensaio e erro. Senão, depois, aquelas pessoas não esperam mais da gente que a gente realmente tome medidas que sejam eficazes. Potencializar pessoas foi a primeira coisa que a gente... Aliás, foi a segunda. Não é um processo fácil. A gente tem que reconhecer a habilidade de cada um, a gente tem que saber qual é a forma que a gente consegue dar uma oportunidade real que vai potencializar aquela pessoa, que ela vai se desenvolver, que ela vai apresentar um bom trabalho. E aí tem a ver com alguém que falou com a primeira fala dita aqui, que o líder precisa gostar de gente, precisa estar próximo de gente, porque é próximo dos seus liderados que ele vai conseguir construir um propósito comum, que ele vai conseguir perceber quais são as potencialidades daquela pessoa, que ele vai conseguir perceber aquilo que motiva e engaja a equipe dele, porque a gente conhece, né, características e personalidades individuais, mas a gente também tem aquilo que é de uma identidade coletiva ali daquele time. Então, o que motiva aquele time? O que engaja aquele time? Então, eu preciso estar perto, e alguém que falou muito bem, né? Gostar de gente, estar com as pessoas. Gerenciar as emoções, a gente falou isso lá atrás, sobre reconhecer, e aí aqui eu trago conceitos que a gente tem que gerenciar, o líder tem que gerenciar as suas emoções e manter-se motivado, porque o líder é alguém muito exposto. Né? Ele vem na linha de frente, ele é o que mais aparece em vários momentos. Quando a gente tem
algo que a gente entrega bem, que a gente tem um sucesso, é natural que mais pessoas venham facilmente compor conosco, estar conosco nesse processo de sucesso. Daquilo que construiu, daquilo que trouxe, da troca, ele está ali com a gente. Mas muitas vezes, quando alguma coisa está errada, o líder acaba experimentando um pouquinho esse processo de solidão. Nem tantas pessoas chegam junto, principalmente nesse compromisso ali daquilo que não saiu como a gente planejou, daquilo que não saiu pronto, daquilo que a gente não conseguiu concluir. E aí que vem toda a inteligência emocional que a gente começou a falar lá atrás, né? E ele ser capaz de gerenciar as emoções, porque ele precisa se manter motivado. É aquela história de que existe o dia seguinte, e é exatamente isso, né? Se algo não foi bem hoje, se a gente não conseguiu aquilo que a gente queria, se houve uma coisa ruim no nosso grupo, se a gente perdeu possibilidades, se a gente, vou dar um exemplo assim, se a gente preparou um baita evento e a gente não conseguiu que as pessoas participassem, a gente pensou numa caminhada assim linda, né? Na construção lá da nossa campanha política, e caiu uma chuva e não apareceu ninguém. E aí, depois desse dia, existe o dia seguinte. E a gente espera, e o líder é aquele que vai ter que, primeiramente, puxar e motivar essa equipe. Então, ele precisa gerenciar essas emoções. Negociar e administrar os conflitos e comunicar-se de forma clara e assertiva. E aí eu trago um ponto importante. Nem sempre como a gente fala é como o outro entende. Nem sempre o que eu estou achando que eu estou sendo clara está claro para o outro. E aí vem aquela nossa... Lá atrás, quando o Goleman disse, há uns 3 slides atrás, que uma das características do aprimoramento da liderança é uma escuta ativa. Então, a gente precisa escutar de verdade para saber se o outro está conseguindo entender aquilo que eu comunico para ele. Qual é a forma dele compreender? Porque a forma de a gente compreender alguma coisa também tem a ver muito com os nossos referenciais, com a nossa história, com o que a gente traz de bagagem, sendo ela intelectual, emocional, social. Isso interfere como a gente escuta alguma coisa, como a gente compreende e entende alguma coisa. Então, é importante que a gente tenha essa escuta ativa, essa percepção do outro, essa proximidade, né, com o outro, para que a gente possa perceber se a nossa comunicação foi realmente clara. Até aqui tudo bem? Posso seguir? E como o líder pode motivar uma equipe? Eu quero que vocês falem um pouquinho, mas a gente já sempre ali administrando o nosso tempo, a gente tentando dar algumas ideias do que vocês pensam que o líder pode fazer para motivar a sua equipe. Isso é um grande desafio, gente. Elbia? Professora, na área da educação, tem 2 itens que falam muito alto. São resultados, com base em números, estatística, e plano de carreira. Falou em plano de carreira, o professor fica todo empolgado. Então, esses 2 itens, né? Mas em outras áreas também acredito que resultados e matemática, estatística fale bem alto. Então, vamos tentar trazer de uma forma geral isso que você trouxe. Quando você fala em plano de carreira, você está falando de desenvolvimento, que no caso da educação, lá do servidor, que é a sua realidade, é um plano de carreira, mas em qualquer espaço, se a gente trouxer uma possibilidade de desenvolvimento e crescimento para os membros do nosso time, você acredita que isso a gente motive. E o outro é realmente a gente ter bons resultados. Né? Quando a gente tem bons resultados, a gente acaba trazendo uma motivação do grupo para buscar mais, porque ele passa a acreditar naquele resultado. É isso? Posso dar um exemplo? Um exemplo em lugar pequeno. Uma escola, por exemplo. No conselho de classe, que é aquele momento que os professores conversam sobre as turmas, sobre os alunos. Se o gestor estiver ali em mãos com um número
de como os alunos estavam e o que eles alcançaram de acordo com os fatores que foram inseridos, plantados ali, com as novas estratégias, os professores perceberão claramente, assim como a comunidade escolar, as famílias, os pais, que realmente aquela abordagem está dando certa, então a gestão está sendo assertiva, positiva. Tá, então você está trazendo para mim que é também através de uma coisa clara, objetiva, a gente mostrar para a equipe que ela está indo por um caminho certo, que o time está conseguindo evoluir dentro da meta e do objetivo já construído. Mais alguém quer colocar algum exemplo de como a gente motivar uma equipe, um time de trabalho, um grupo? Professora Olindino, posso falar? Pode. Bom, eu acho que, na minha concepção de liderança, o maior exemplo que a gente pode dar, maior motivação que pode dar é pelo exemplo. Por exemplo, é óbvio que a gente aqui tem o Áureo como um dos nossos paradigmas, uma pessoa que a gente admira, por isso que a gente segue. E a gente muito admira por conta da perseverança do trabalho que ele tem. Ele é uma pessoa incansável. Às vezes a gente fica achando que é sub-humano as coisas que ele faz. Ele coloca a dedicação dele, e essa dedicação dele como líder é que me motiva a buscar dedicação cada vez mais. Muito por conta da liderança que ele faz pelo exemplo. Então, assim, para mim, a maior forma de motivar o seu liderado é ser o exemplo para ele. E aí você vai estar motivando. Essa é a minha... Eu lido liderança dessa forma. Lília, antes de eu te dar a palavra para o Iata também, eu só vou, para não perder essa colocação muito boa, que você até falou do exemplo, mas no meio da sua fala veio algo assim muito importante, quando você falou assim, ele persiste tanto, ele busca tanto, que isso também é uma forma da gente mostrar para a equipe que o movimento, a persistência, você dar sempre você procurar aprimorar e dar sempre o seu melhor, também traz bons resultados. E a questão da confiança. Quando ele traz esse movimento, você já colocou que você confia que aquilo será possível. Então, o exemplo também é uma forma de motivar e também o movimento do líder. Né? Aqui colocado por você também é uma forma da gente motivar, de te engajar a pessoa como se ele fosse conosco. Vamos lá, eu não sei quem levantou primeiro, se foi Ata ou Lília. Foi Lília? Isso. Olha, eu acho que o líder, ele tem que ser um grande vendedor. E olha que para vender não é fácil. Você tem que convencer as pessoas das suas ideias e sonhos. Você tem que ter o convencimento, você tem que ter metas estabelecidas para alcançar o objetivo do trabalho com a equipe. Tem que ter um propósito. Então, eu acho que o líder ele tem que ter esse poder de convencimento. Convencer a equipe de o que vai dar certo do jeito que ele está propondo. E a equipe abraçar esse projeto, né? Porque acredita no líder. Então, eu acho que o convencimento para as metas é o mais importante. Iata, e mais alguém não, né? Então a gente fecha com Iata. Fala. Seu microfone está fechado. Não, abri agora. Tá, ok. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Prazer te conhecer. Boa noite, tudo bom? Por exemplo, é extremamente importante. Eu não estou também tem um conseguindo exemplo, entender Laura, eu o me que lembro você de está uma... falando. Não está me Repete, ouvindo? por favor. Fala agora. Então, o exemplo, ele é o que o Banera falou, está travando. A sua internet está muito ruim, eu não estou conseguindo. Realmente está muito ruim. Você quer colocar no chat? Coloca no chat que alguém coloca para a gente.
Natiele. Melhorou. Professora, muito rápido. Professora, eu posso Muito dar minha rápido aqui. contribuição, Eu por acho que gentileza? reconhecimento. Gente, tem mais de uma pessoa falando com ela. Eu não estou conseguindo entendê-la. Vai. Eu acho que reconhecimento gera motivação. Reconhecimento. Reconhecimento. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos ver aqui o que as pesquisas e as teorias falam um pouquinho disso. Vocês falaram bastante de coisas que a gente pode trazer para motivar a equipe. O mais importante para você motivar qualquer pessoa é o propósito. Porque o propósito, algo que a gente faz, precisa fazer sentido. E aí, um bom líder, ele precisa tomar muito conta dessa questão. Porque às vezes ele pensa um todo, ele vai pensar lá, um projeto, vamos supor, um projeto político para eleger alguém. Então, eu vou pensar na eleição daquele político. Ou eu trabalho dentro de uma instituição e eu vou pensar um projeto que eu quero implementar, um projeto de, sei lá, de tecnologia que eu quero implementar e eu vou pensar aquele projeto. Só que a gente precisa mais do que pensar o que a gente quer construir, a gente precisa pensar no propósito do que as pessoas estão fazendo. Tem que fazer sentido para cada um. Cada um lá na sua etapa, naquele pedacinho que lhe cabe ali dentro do time, da equipe, tem que ver sentido naquilo que ele faz. Um sentido dentro dos objetivos dele próprio, né? Dentro dos sonhos, da carreira, ou das aspirações dele, daquilo que ele acredita, das suas ideologias, como também o propósito dele se ver realmente parte daquilo que vai ser construído. Quando aquilo chegar lá ao fim, naquele resultado, realmente o que eu fiz fez sentido para esse caminho? Realmente a minha parte impactou naquilo ali? Então, o propósito é sempre a primeira coisa que motiva uma pessoa. Se ela vê aquele propósito naquilo que ela está fazendo, se ela vê sentido naquilo que ela está fazendo, para ela, para o grupo e para o objetivo maior, para a meta, para outras pessoas, ela está motivada. Porque existe, a gente não vai aqui falar, logicamente, teoria de motivação, mas a motivação intrínseca ela é muito mais impactante do que externa. Então, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa ser motivada pelos seus próprios propósitos, pelo que ela acredita, pelo aquilo que ela tem de sentido na vida, do que, às vezes, por algo externo. Inclusive, as pesquisas dizem que salário, que ganho financeiro não é o que mais impacta e faz com que as pessoas permaneçam nos projetos, nos objetivos, nas equipes, nas instituições. Então, o propósito. Aí, algumas coisas que vocês falaram, a gente vai ver aqui. Proporcionar uma visão compartilhada dos objetivos e os propósitos, a gente tem que compartilhar com todo mundo o que a gente pretende, aonde a gente quer chegar e por quê. A gente precisa dar autonomia aos colaboradores. Principalmente se a gente vai falar dos anos para cá, todo o processo educacional, inclusive, ele foi construído em cima de um modelo mais democrático, mais autônomo, mais protagonista. E é isso que as pessoas esperam na vida. Elas querem fazer parte daquilo. Elas querem também criar. Elas querem construir. Elas querem também apresentar o trabalho delas. Então, a gente precisa da autonomia, que não quer dizer não acompanhar, que não quer dizer não estar junto, que não quer dizer fugir de um objetivo comum, mas eles precisam ter autonomia. Alguém falou aqui muito bem, quando deu até o exemplo do conselho de classe, né? Vamos mostrar o aluno que alcançou. Então, a gente precisa também valorizar e celebrar os resultados. Eu vou dar um exemplo aqui da gente pensar assim, vamos pensar uma campanha eleitoral. A gente tem o objetivo de ganhar a eleição. Se a gente deixar para reconhecer, para valorizar e para celebrar só lá no final, vamos imaginar, quem já participou desse processo? É um processo desgastante, é um processo cansativo, é um processo que a gente, ao mesmo tempo que a gente está motivado, a gente está com a adrenalina lá em cima, a gente está ali dando o nosso melhor a cada dia. Vamos ter obstáculos no caminho, vamos ter dias melhores, dias não tão bons. O que vai retroalimentar
a energia, a motivação das pessoas, que vai abrir para novas ideias, para a criatividade. É lá no final? Lá no final eu não preciso mais desse comportamento delas. Eu preciso que durante esse processo, cada vez mais, elas consigam se dedicar e se engajar. Eu dei exemplo de um processo eleitoral, mas também se eu estou dentro de uma instituição, e eu tenho um projeto de trabalho, o movimento é o mesmo. Quando eu chego lá no final, eu entrego um projeto, durante todo o processo, eu vou ter movimentos que vão me trazer resultados imediatos e outros não, e que vão ter coisas que eu vou precisar reconstruir durante um caminho que não estão adequados. Então, valorizar e celebrar todos os resultados, a cada momento, a cada processo, é uma forma da gente retroalimentar a energia e a motivação da nossa equipe. Então, é muito importante que isso vai engajando as pessoas, elas vão se sentindo mais fortes, mais animadas, mais entusiasmadas, acreditando mais, né, no processo. Como a Elba falou, de repente o aluno não melhorou e tudo que ele precisava, mas eu vejo que aquele projeto que eu implementei trouxe um avanço para esse aluno, faz com que eu me sinta motivada a implementar outros projetos, a poder aprimorar esse que eu implementei, e é esse todo projeto, todo objetivo e toda a meta que a gente tem. Então, é importante a gente, durante o processo, valorizar também. E celebrar cada vitória que a gente consiga, junto com a equipe, né, mostrando para a equipe e para o time essa conquista. Proporcionar satisfação no ambiente de trabalho, sendo ele qual for, né? Se o ambiente for ruim, a gente vai gastar uma energia com coisas que não estão trazendo ganhos para ninguém, como desconforto, emocionalmente as pessoas ficam abaladas, e aí isso impacta diretamente no resultado, e acho que isso é muito já sabedor na maioria atualmente. E a outra alguém também falou, até deu o exemplo do Áureo, né? E também falou dessa questão do líder maior, de como ele traz, né, todo o grupo, que é o impactar afetivamente alguém, através de ideias, de admiração, de escuta e de atitude. O impacto afetivo, quando a gente envolve alguém emocionalmente em alguma coisa, ele é muito mais forte e permanente. Né? Quando você está envolvido ali naquele trabalho, porque você, de alguma forma, descobriu que você gosta dele, que ele te dá ou um orgulho, ou uma alegria, ou uma vontade de fazer mais, ou porque você percebe que você impactou e mudou a vida de alguém, ou que você percebe que aquele time está crescendo cada dia mais e você quer fazer parte disso. Então, impactar afetivamente, aí muito bem alguém exemplificou quando disse que o Áureo traz essa questão de uma liderança persistente, que leva a gente a fazer algo que a gente às vezes não acredita, e que a confiança, a motivação, a busca, o conhecimento dele acaba nos impulsionando, e quando a gente vê, a gente está envolvido e a gente fez. Então, é isso aí que vocês trouxeram, por isso que eu disse que essa aula ia ser muito uma conversa, né? Porque acho que todos trazem uma experiência de liderança e que a gente vai trocando durante a aula. Agora eu quero trazer para vocês... Professora? Oi. É porque eu me lembrei... Fala, Elvia, pode falar. Alguém desligou seu microfone. O deputado Áureo escreveu uma obra, eu acho que o título resume a nossa aula nessa parte, o que nos move, né? O que me move. Fala exatamente sobre tudo que a senhora abordou hoje. É exatamente isso. Quem não leu o livro pode ter a oportunidade de ler o livro agora, viu? Você já fez até uma propaganda. Vamos lá. A gente tem outro desafio também, que é não só atrair pessoas para o nosso time, mas manter. Eu acho que todo mundo aí que, ou trabalhando na política, ou trabalhando na gestão, tem se deparado, na gestão, seja ela pública ou privada, tem se deparado com esse desafio, que é muito mais até do que atrair, manter essas pessoas. E aí,
ele traz, né, através de toda essa construção aí de uma inteligência emocional na liderança, alguns pontos importantes. Nós temos que pensar em bons talentos, né? Tem que ser o nosso foco. A gente tem que trazer pessoas que vão contribuir para o crescimento do nosso time. Então, com algumas coisas que podem nos ajudar nesse processo. Primeiro ponto, observar, além da trajetória, além daquilo que está ali só naquele currículo, às vezes, ou naquela apresentação imediata das pessoas, outras competências técnicas ou comportamentais importantes para o nosso propósito. Então, se a gente está querendo buscar crescimento e a gente quer manter o nosso time para que ele cresça junto, até porque isso é um ganho, né, gente? Porque a gente envolve uma pessoa, né? Aí o grupo é ali treinado, formado, e aí daqui a pouco a gente precisa mudar, porque essa pessoa sai e a gente começa esse processo todo de novo. Então é importante a gente olhar o que ela tem ali. Sabe aquela história do que pulsa nela? Porque além do que ela pode ter feito ali, existe algo mais pulsando nela e que a gente pode aproveitar, até para motivá-la. Então, a gente está atento a outras competências, tanto técnicas como comportamentais, que essa pessoa tem. Por exemplo, é uma pessoa que tem uma fluência verbal. Então, mesmo que ela seja contratada para um trabalho administrativo, eu posso dar algumas oportunidades a ela também de desenvolver esse outro lado, que ela contribui para o time e também potencializa a pessoa e ela também se desenvolve e isso contribui para a permanência dela no grupo. Alguém já falou sobre vender o projeto e é importante a gente vender bem o nosso projeto, né? O que a gente pretende com esse time? E quando eu falo em vender bem uma ideia, não é só ela estar bem estruturada para uma apresentação, né? Que eu digo que, lá no início eu falei que existia, né, essa diferença de coach para coach, que eu digo que vender bem um projeto, gente, não é aquela coisa escrita bonitinha no livro, ou que a gente diz assim, como eu vou influenciar as pessoas, como eu vou fazer amigos, como eu vou convencer alguém de um projeto. Por isso que a gente traz cada vez mais a questão da inteligência emocional. Vender bem um projeto é você estar realmente envolvido. Você precisa, primeiramente, estar envolvido nesse projeto. Você precisa acreditar. E você precisa realmente se preocupar com a pessoa a qual você está vendendo esse projeto. Onde que ela e como ela, da forma dela de ser, de pensar, né, de fazer parte, ela vai estar nesse projeto. O que ela vai ganhar, o que vai ter de ganho para ela? Seja para o desenvolvimento profissional dela, seja um propósito pessoal, seja dentro das ideologias dela, ela precisa entender que esse projeto está em consonância com ela. Desvendar motivações e objetivos das pessoas, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui para explicar, né? Quais são as motivações dessa pessoa que eu estou trazendo para o nosso grupo, até para poder mantê-la também, né? Permanecer. O que ela pretende? Quais são as aspirações dela? Hoje ela pode estar chegando para compor a minha equipe, mas ela também quer uma liderança à frente, ela quer uma oportunidade de divulgação de alguma prática dela, ela quer mostrar um talento ou trazer uma formação que ela teve e que talvez não seja o primordial ali para essa contratação, mas que pode contribuir. Então, é isso. E o outro é buscar pessoas que já tenham entregas ou estratégias semelhantes ao que você precisa. Porque a gente, para avaliar, não adianta avaliar só aquela coisa, escrita, eu sei fazer isso, eu tenho um currículo para isso, porque currículo não diz basicamente o que a gente precisa. Então, que vivências ela traz, que experiências ela teve que pode contribuir para os meus objetivos agora? E aí, mais uma vez, a gente conhecer, a gente ter oportunidade. Eu tive uma vez um supervisor que dizia a importância dos 5 minutos a mais. Isso lá atrás na faculdade, até hoje eu lembro disso. Então, quando a gente escuta bem as pessoas que estão, né, ao nosso lado, a gente começa a perceber experiências e vivências que ela teve que podem contribuir para algo que a gente está pensando e está fazendo no momento e que a gente nem imaginava que aquela pessoa tivesse. Então, pensar pessoas que tragam coisas semelhantes ao que a gente pretende. E com isso a gente consegue trazer bons talentos e manter, né, na medida do possível, o nosso grupo ali coeso, que todo grupo que permanece junto e vai se desenvolvendo junto, ele tem uma propensão maior a ter bons resultados. Agora eu vou fazer uma pergunta rapidinho. A gente está com o tempinho assim, bem apertado, mas a gente demorou um pouquinho para entrar. Mas a gente pode trocar rapidamente.
que é realmente é vantajoso a gente tratar o conflito? Eu vou dar um exemplo assim, a gente está no auge daquele nosso processo eleitoral, naquela correria, nos últimos dias, a gente tem que pensar para onde a gente vai, que território a gente vai, como a gente vai organizar uma caminhada. Ou a gente está com um baita projeto para colocar na rua, um evento que a gente vai envolver vários territórios, a gente vai envolver várias pessoas. Vale realmente a pena sempre a gente parar para tratar o conflito? O que vocês acham? É para falar sim ou não, rapidamente. Vocês acham que vale a pena ou não? Sim. Sim. Alguém disse sim. Sim. Sim, E por que vocês acham que sim? porque se não for. Pode falar. Alguém deve ser, falar e cortou. porque se ele não for tratado, ele pode virar um muito maior e depois não se conseguir ou ficar mais difícil para resolvê-lo. Tá, então Pedrinho, é Pedrinho, né? Coloca que se a gente não tratar, isso pode aumentar e acabar impedindo que a gente tenha condições de tratar esse conflito. Alguém tem uma opinião diferente? Ou acrescentar, não seja diferente, mas seja uma outra visão? Quando você trata do conflito e resolve o conflito, você firma a sua posição de líder, de liderança. Você afirma ainda mais a sua posição de liderança no momento que você consegue solucionar o conflito. Muito boa essa sua colocação. Vou falar melhor sobre ela. Mais alguém? Então, vamos lá, né? O que dizem as pesquisas em relação a isso? É mesmo vantajoso a gente tratar o conflito, mesmo que às vezes aquele momento não fosse o melhor para o conflito acontecer, mas se ele existe, está ali, ele pode ter impactos ruins no processo, então é importante ele ser tratado. Que impactos ele pode ter que ele atrapalhe a gente na busca dos nossos objetivos? Impedem o desenvolvimento de metas. Ao invés de a gente estar com foco na meta, a gente acaba ficando com foco no conflito. Antigamente existia a rádio corredor. Hoje existe a rádio WhatsApp. Então, se a gente tem um grupo que a gente não trata um conflito, um mal-entendido, uma discordância muito grande, pessoas, às vezes, com alguma discordância ou algum problema mesmo que tenha acontecido, isso acaba que desvia, ao invés de a gente pensar no desenvolvimento das metas, ao invés de a gente botar a nossa energia de forma positiva, a nossa energia fica negativa e a gente fica pensando naquilo ali. Então, desvia qualquer energia positiva que a gente poderia estar colocando ali no nosso trabalho para isso. Reduz a capacidade operativa do grupo, né? Porque quem está em conflito envolve sentimentos, envolve emoções, e não são emoções positivas. Então, acaba que a capacidade das pessoas de produção, de fazer, de acontecer, diminui, afeta a qualidade da comunicação, porque ela já não é mais uma comunicação em cima do que está sendo comunicado, acaba que envolve os sentimentos das pessoas ali envolvidas naquele conflito, altera o fluxo das informações. Se eu tenho um conflito com alguém, eu não informo, eu não troco com aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa ali no meio do caminho é importantíssimo para eu dar continuidade ao meu trabalho, né? Porque dentro de uma equipe a gente tem etapas e pessoas responsáveis, cada um por alguma coisa do que a gente pretende ali, do nosso objetivo maior, cada um é responsável por alguma etapa. E se tem um problema de comunicação ali, acaba alterando as informações. Compromete processos decisórios, porque as pessoas deixam de pensar na decisão pelo aquilo que elas precisam decidir e acabam muito mais pensando através das pessoas, de onde surgiu esse conflito, quem é. Então, se eu tive um conflito com uma pessoa, ao invés de, na hora de eu tomar uma decisão, eu tomar em cima do problema que eu tenho, acaba que influencia a minha emoção, como está a minha relação com aquela pessoa,
E sem falar que, muitas vezes, provocam reações psicossomáticas, que é aquela questão das pessoas começarem a ficar mal e doentes naquele espaço, né? Já que elas estão ali vivendo aquele conflito. E aí alguém comentou algo que eu vou falar até para a Gulliman, que foi muito bom, que é a afirmação do líder, né? Não está aqui, Goleman, né, nas pesquisas, a gente trouxe isso aí como destaque, mas para a gente pensar realmente o líder, quando ele se coloca diante de um conflito, ele afirma a liderança dele, ele considera tudo que possa estar atrapalhando, ele faz a gestão de pessoas e ele faz a gestão de processos. Então, eu acho que ele afirma muito a liderança dele, porque ele resolve aquele conflito entre as pessoas e ele também resolve algo que está atrapalhando o processo do trabalho. Então, foi muito boa essa colocação. Eu acrescento aqui. E aí a gente diz que o desafio não é eliminar o conflito, né? Porque nenhum conflito é totalmente eliminado, porque ideias podem ser conflitantes de forma positiva, mas transformá-lo. É mudar a forma como lidamos com as diferenças, de uma luta destrutiva e antagônica para uma resolução de problemas práticos e harmônicos. Não devemos subestimar a dificuldade desta tarefa, porém, ela é mais urgente no mundo de hoje. Então, na verdade, o que a gente diz sobre isso, né? Que a gente não precisa ter, primeiro, totalmente eliminar o conflito faz parte, as ideias são diferentes, a forma de pensar e agir é diferente, mas ela não precisa ser destrutiva, ela pode ser harmônica e a gente pode buscar uma forma mais ligada ao problema em si e à prática, sendo uma forma mais prática para a gente resolver aquilo. E aí a gente tem duas vantagens grandes, né? De acordo com esse método desenvolvido baseado em princípios. Ele foi um método desenvolvido num projeto de negociação de Harvard, né? Da universidade, e que ele se baseia em princípios. E o básico que ele traz é soluções benéficas de interesses mútuos. O que ele tem de diferente? Às vezes a gente escuta falar assim, alguém precisa ceder. A ideia que a gente traz aqui não é essa. Existem outras teorias, outros princípios que trabalham a negociação, a mediação de conflito. Mas o que eu trago aqui não é o princípio do ceder, e sim o princípio da gente buscar uma solução e o interesse mútuo. Porque eu digo que quem cede, de alguma forma, não sai com as suas aspirações, a sua vontade, a sua opinião, a sua aspiração fica de lado, porque ele cedeu. E aí a gente não sabe se vai ter um impacto no fazer dele, se vai ter um impacto dele na permanência da equipe, se vai ter um impacto dele na satisfação interna, na motivação intrínseca interna dele durante o processo dele de trabalho. E aí a gente traz esses principais elementos dessa abordagem que a gente busca realmente atender aos interesses mútuos. É claro que a gente precisa fazer um equilíbrio nesses interesses. Então, o primeiro elemento que a gente considera importante é separar as pessoas do problema. Porque se a gente pensar o que cada um a opinião de cada um, a gente não vai mudar a opinião das pessoas, o que ela pensa, né, sobre aquilo, qual é a ideologia dela e por que ela tem esse ponto de vista. Então, o que a gente vai começar a tratar é o problema. Nós temos esse problema para resolver. Vou dar um exemplo. A gente está pensando numa reunião. A gente tem uma pessoa sugere um local para reunião onde é fácil acesso de transporte para mais pessoas irem. Outra pessoa sugere um lugar que não é tão fácil acesso, mas que a estrutura é melhor. Eu não preciso mudar a opinião de cada uma. Eu tenho que ir na reunião. O que eu pretendo com essa reunião? Se eu pretendo que o meu objetivo é que mais pessoas assistam, eu vou optar pela questão de um lugar, né, que tenha mais, seja mais fácil o transporte, podendo, inclusive, buscar um terceiro espaço, com uma estrutura equilibrada, que não seja tão boa, mas que
o transporte seja melhor. Se meu objetivo é que eu preciso de uma estrutura melhor, eu vou para pensar a estrutura e buscar, de repente, também uma terceira opção, ou vou fazer com que a pessoa entenda que a escolha está não pelo que cada um pensa, mas sim pelo meu objetivo maior. Focar nos interesses de cada um e não em posições. O que isso tem de legal? Eu olhar o interesse, eu tentar conciliar interesse entre as pessoas. O que elas querem, porque se eu for pelo positivo, talvez seja mais fácil eu conseguir a conciliação do que se eu for por posições. Eu tenho interesse em... Vou voltar por exemplo, na reunião. Eu tenho interesse em trazer pessoas novas, então, se eu tiver uma facilidade de trajeto, facilita. Aí outra pessoa fala, mas eu precisava de uma estrutura básica porque eu vou usar um som. E aí eu tenho interesse de colocar uma música. Então, se você entende que foi no interesse de colocar a música e foi no interesse de trazer mais pessoas, de repente você vai conseguir pensar que ou o lugar que eu faço trajeto possa também ter um som. E aí você está conciliando pelos interesses e os objetivos de cada um, e não aonde eles estavam discordando. Então, isso facilita. Gerar opções, né? Dar opções de forma que os dois possam ganhar alguma coisa, mesmo que não seja o total. Né? Talvez um lado e o outro não vai ganhar tudo que quer, mas que eles possam ter ganhos com alguma opção que atenda os dois. O quarto é muito importante, que é usar critérios objetivos. Critérios subjetivos levam a dúvidas. Né? Eu vou escolher pelo que eu acho que a pessoa tem mais habilidade, de uma coisa subjetiva, mais habilidade de comunicação. Como que eu vou transformar isso em objetivo? Eu tenho que colocar a pessoa, vou escolher a pessoa que fala melhor em público, a pessoa que tem uma formação, a pessoa que tem o melhor material. Eu tenho que tornar isso objetivo, eu não posso ficar numa coisa subjetiva na hora de fazer uma escolha por alguma ideia. Desenvolver a melhor alternativa a um acordo negociado, que é gerar opções. Então, às vezes, eu não vou conseguir o que seria melhor para aquele problema, mas eu tenho que trabalhar com a melhor alternativa. Qual é a melhor alternativa para eu tentar negociar aqui, mesmo que não seja algo que deixe totalmente os dois satisfeitos? Deu para entender esses elementos? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Não? Posso seguir? Segue, né? Então, aqui eu vou falar rapidamente, porque a gente já falou sobre isso, os efeitos dos conflitos tratados, né? Se eu tratei o conflito, o que eu ganho com isso? Eu ganho que a gente amplia a nossa percepção, porque uma vez que eu ouvi várias pessoas, que eu pensei várias possibilidades, isso acaba desenvolvendo tanto no líder quanto no time essa ampliação de percepções. Eu começo a ver outras percepções que antes eu não via quando eu começo a exercitar essa negociação. Facilita a coesão, porque com mais informações a gente chega, né, a ter um objetivo comum melhor. Certamente ameniza tensões, porque enquanto a gente não trata, alguém já falou isso aí, aquilo pode aumentando, e cada vez causando mais tensão na equipe. Possibilita que as pessoas se expressem, e hoje elas estão se expressando por causa de um conflito, mas com isso eu já vou desenvolvendo habilidades, competências e abrindo espaço para que ela perceba que naquele time, naquela equipe, ela pode se expressar. Então, eu já abro essa possibilidade. Desenvolve novas habilidades, porque às vezes na questão da gente mediar um conflito e achar algo que seja um pouquinho mais próximo de ambos os interesses, alguém desenvolve uma nova habilidade ali. Então, eu tenho essa possibilidade. Favorece a criatividade e a inovação. Primeiro, porque eu não tenho mais um ambiente tensionado, eu não tenho mais algo conflitante, né, que cada um fuja do desenvolvimento e do objetivo e vai puxando para si. E que quando a gente conversa, a gente vai colocando possibilidades e opções, a gente desenvolve a criatividade.
e gera aprendizagem e enriquecimento tanto pessoal quanto profissional. A gente precisa aprender novas habilidades profissionais para lidar com aquilo que foi mútuo dos dois interesses, mas também o enriquecimento pessoal, que aí a gente precisou muito lidar com a nossa inteligência emocional e com as nossas emoções, tanto enquanto líder, quanto time que precisou, né, trabalhar esse interesse mútuo entre eles. Posso seguir? E aí, agora, eu vou trazer assim, 3 fragmentos de discurso, né, para poder sinalizar, eu vou sinalizar uma coisinha, uns itens desse discurso. Eu não vou entrar propriamente, o objetivo não é tratar o discurso, é só exemplificar para a mensagem que eu quero deixar assim, final para o grupo. Nelson Mandela começa uma vez no discurso dele falando: amigos, camaradas e cidadãos, gente, que horror, cidadãos sul-americanos. Estou aqui diante de vocês, não como um profeta, e sim como um humilde servo do povo. Suas manifestações, eu estou indo naqueles destaques, tá? Porque a gente está com um tempinho um pouquinho apertado. Suas manifestações de massa e outras formas de luta serviam como fonte constante de força para todos os prisioneiros políticos. Eu destaquei esses 3 itens porque, de alguma forma, aqui, ele aproxima pessoas que podem ser... Aqui eu trago um discurso, mas essa aproximação a gente pode fazer pelo exemplo, pela atitude, por achar alguma coisa em comum, né? Um curso, uma formação. Então, é a forma do líder estar aproximando as pessoas. E quando ele fala amigos, camaradas, cidadãos sul-africanos, ele aproxima, ele diz essas pessoas, humilde servo do povo, ele se aproxima das pessoas. E fala das manifestações em massa, que ele traz também, que não eram só dele. Essa manifestação vinha de todas as pessoas. E aí eu vou seguir e falo no final, né? Aí a gente tem uma liderança política, eu trago uma liderança que eu não sei se vocês conhecem, Malala, né? Uma ativista da educação, que ela traz o discurso dela. Caro irmãos e irmãs, lembre-se de uma coisa: o dia de Malala não é o meu dia. Hoje é o dia de todas as mulheres. Ela não fala dela, ela aproxima todas as mulheres para esse discurso que ela traz e para esse objetivo. E aí, no final, ela diz: eu não falo por mim, mas para que os sem voz possam ser ouvidos. E aí, ela diz que ela está falando por todos. Aí vamos a mais uma pessoa, que é a nossa atleta, que também exerce um outro estilo de liderança, né? Que é a Rebeca Andrade, que quando ela, no discurso dela, de um prêmio, ela fala: nasci em Guarulhos, numa vida simples, família grande, cheia de boas lembranças, e a minha história é feita de reviravoltas, de experiência que nos ensina a não desistir. E assim como todo brasileiro, aprendi nessa jornada. Alguém ligou aí o microfone. E, por fim, eu também trago um líder bem conhecido nosso, né? Podia trazer vários exemplos, mas eu peguei o mais próximo também de mim, mais fácil para eu falar sobre. Sou filho e irmão de professores. Fui aluno de escola pública, de Duque de Caxias. O Áureo usa esse texto depois para dizer o que ele fez pela educação, sem na pele o que a educação pode transformar. Por isso, como deputado federal, tenho orgulho de já ter destinado recursos para reformas, ampliação e melhoria das escolas. O que essas pessoas trazem para a gente ali? Na liderança deles, são pessoas com lideranças diferentes, né? Política, ativista, uma atleta aí que foi admirada não só apenas pelo que ela conseguiu de medalha, mas por todas as ideias. E quando ela fala de todo o processo dela, né, para chegar até a medalha de ouro. Então, o que esses líderes eles trazem? E por que tantas pessoas acabam, né, se conectando com eles? É justamente uma forma de estar próximo,
Porque o líder é uma pessoa, e a gente vai achar sempre conexão com as pessoas, né? Existe uma identidade coletiva, existe algo que é de cada um, que fala das diferenças, mas existe também aquilo que nos une, né? Que é de todo ser humano. E aí eu usei o discurso porque é mais fácil, mas a gente pode estar falando isso em atitudes, em escolhas e comportamentos. E aí, assim, o que eu queria dizer que, quando eu comecei lá dizendo que, para mim, liderança é gestão de pessoas, porque são as pessoas que cuidam de todos os processos para a gente alcançar todos os resultados, sendo no projeto que a gente tiver, sendo um projeto de vida pessoal, profissional, são sempre as pessoas que fazem parte desse processo. O que eu queria dizer é conecte-se com aqueles que você lidera. Eu acho que é o que a gente pode levar aí de gestão de pessoas, que é lógico que se a gente olhar tudo que a gente falou aqui, vocês vão ver algumas coisas que vocês têm mais potencialidades, outras que vocês têm menos. Eu acho que vale a reflexão de, às vezes, a gente perceber, né, de tudo que foi dito que a gente precisa aprimorar na gente, mas os líderes são seres humanos, são seres que sempre terão limitações, né? Mas que estão em evidências, que têm desafios muito grandes e que eles precisam se conectar com pessoas, que é a melhor forma da gente estar, da gente poder estar junto, movendo, construindo e motivando.